Tempo atrás, quando se saía do país, se ia para a Europa, Estados Unidos, etc., quando nos perguntavam de onde você é, dizia que era do Brasil, sempre havia aquele aspecto de ressaltar, do Brasil um país em crescimento, um país em desenvolvimento, um país que é exemplo para o mundo. Passado algum tempo, hoje nós já estamos numa situação muito diferenciada e que temos agora resultando aí nesta queda do grau de investimento do Brasil, também Petrobras, empresas brasileiras perdendo aí a sua qualificação no cenário internacional. A respeito disso, o que representa para o país, tanto em termos internos quanto externos, nós vamos conversar com o professor da Faculdade Brasileira de Tributação, Jairo Procianoi. Bom dia, professor. Bom dia, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. E o nosso país, como é que vai nesse contexto? Bom, a gente torce que o país vai bem, mas a situação é um pouco complicada. Eu estava aqui pensando um pouco no que você acabou de dizer. O Brasil ainda continua sendo um país muito interessante. O Brasil ainda é um país muito bom. Nós temos 200 e tantos milhões de habitantes dispostos a consumir, a poder comprar produtos. Claro, com essa modificação do grau de investimento, isso complica a nossa vida, porque a gente vai ter que fazer a arrumação da casa. Nós vamos ter que acertar nossos graus de custos e de receitas para a gente poder melhorar o nosso grau de investimento. Mas o Brasil continua sendo bom. O que nós temos que fazer claramente é acertar a linha que a gente vai continuar para frente, reduzir esse nosso déficit que a gente tem na nossa balança interna, ou seja, o governo está gastando mais do que está recebendo, e isso para nós é um problema. Os investidores todos olham isso e enxergam nossos problemas. Eles olham e dizem, olha, vocês não estão com a casa arrumada, do ponto de vista econômico, e vocês têm que arrumar. Isso é válido para qualquer casa, isso é válido para a sua casa, para a minha casa, para a casa de todos os nossos ouvintes. Nós não podemos gastar mais do que a gente ganha. Quando a gente começa a gastar mais do que ganha, a gente vai no banco, começa a pedir dinheiro emprestado, daqui a pouco essa quantidade de dinheiro emprestado que a gente pede, a gente passa a ser inadimplente, e foi isso que aconteceu. A agência de rating Standard & Poor's olhou e disse, olha, vocês estão pegando mais dinheiro que vocês podem, vocês um dia não vão poder pagar, eu tenho que modificar a qualificação de risco de vocês. Certo. E aí nós temos que mudar isso. O trabalho é nosso, o trabalho não é dele. Certo, claro que o trabalho é nosso. O senhor falou que nós temos 200 milhões de consumidores, porém esses consumidores estão com uma perda significativa do seu poder aquisitivo e temos um mercado em retração. Como ficamos diante dessa situação? Olha, igual mesmo com essa perda de poder aquisitivo, e essa perda de poder aquisitivo se dá em dois níveis, né? No nível interno, é fruto da inflação que a gente tem, como se diz, Deus nos livre voltar à grande inflação, e para isso nós temos que cuidar, e para isso o Banco Central está aumentando a taxa de juros na tentativa de forçar com que a gente se adeque, que os preços voltem a uma normalidade. É verdade que não está tendo o resultado que a gente gostaria que tivesse, mas, enfim, nós estamos começando a caminhar. No ponto de vista externo, claro, o dólar subindo, e o dólar está subindo fruto dessa instabilidade toda que a gente tem, instabilidade econômica, vai piorar um pouquinho mais com essa perda do grau de investimento, mas também é do fruto dessa instabilidade política que a gente está sofrendo. Eu diria que talvez mais da política do que da econômica. Esses todos os 200 milhões que estão aí estão prontos para voltar a consumir. Todos nós queremos consumir, todos nós queremos fazer parte desse mercado de consumo e queremos voltar a uma normalidade que é poder consumir. E isso é que a gente vai tentar fazer. Agora, se o governo não ajeitar suas contas, nós vamos pagar essa conta. E aí tem essa sinalização que o ministro Levi está dando de que vai aumentar nossos impostos. Nenhum de nós está satisfeito com o aumento de impostos.
quando a gente enxerga que só quem faz sacrifício somos nós. O governo tem que fazer a sua parte, o governo tem que fazer a sua parte de redução de custos, de ganhar eficiência, de parar com esse problemão todo que nós temos, Lava Jato e outras coisas que estão por aí, porque essa conta vem para nós e nós estamos cansados de pagar. Claro. Esse é o problema. Professor, o senhor falou em aumento da taxa de juros, que é uma coisa que está sendo praticada aqui constantemente no país, e eu lhe pergunto, nos Estados Unidos, o país que enfrentou a crise até antes de nós, já a partir de 2008, a recuperação do país se deu com uma oferta de crédito muito fácil para o empresário, para o investidor, para as pessoas crescerem dentro do país. Incentivo ao desenvolvimento, ao empreendedorismo, que é a filosofia norte-americana. E a taxa de juros nos Estados Unidos, ela chegou ao máximo de 0,25% ao ano, muitas vezes até juros zero. Nessa comparação aí, o Brasil com taxas altíssimas, Estados Unidos com taxa baixa, se recuperar. Como é que o senhor avalia? Bom, primeiro assim, quando o paciente está com febre, não quer dizer que sempre tem que dar antibiótico, ou sempre tem que dar um antitérmico. Embora a febre seja a mesma, às vezes as doenças são diferentes. A doença que aconteceu nos Estados Unidos era diferente da doença que nós temos hoje. Primeiro porque lá não tinha inflação. Como não tinha inflação, você pode estimular o consumo. Se tu estimula o consumo no ambiente de inflação, a inflação dispara. E é isso que a gente de jeito nenhum quer, tá certo? E aí, imagina um político dizer que ele vai ser responsável por ter recolocado a inflação na vida dos brasileiros. Ele se mata como político. Então, ninguém quer. Inflação ninguém quer. A nossa situação é diferente. Nós estamos com um problema real de inflação. E para isso, o modelo correto é esse. Tem que fazer medidas mais restritivas. Daqui a pouco a gente vai poder baixar essa ideia de taxas de juros altos e se a inflação estiver controlada. E a inflação controlada a gente vai poder andar para frente de uma outra maneira. E aí sim, dentro do modelo mais, não americano, mas de um outro modelo econômico, de poder incentivar. Agora, se o governo está desse jeito, e hoje o maior credor, o maior tomador de dinheiro de todo mundo é o governo, porque é ele que está com as contas mal feitas, ele é que está gastando mais do que deveria, não adianta. Se nós fizermos esse tipo de incentivo, nós vamos ter um problema. Uhum. Veja bem o que aconteceu no governo anterior. Incentivaram o consumo como uma política anticíclica, que foi, na época de 2008, uma medida muito boa. Mas isso devia ter parado lá, devia ter sido um pequeno espaço, resolveu o problema e tocou em frente. O que resultou isso? Continuou se incentivando isso, resultou que boa parte da população brasileira tem um nível de endividamento hoje muito alto. E ela está perdendo emprego, ela está com problemas de pagamento, ela vai ficar inadimplente. Essas pessoas, é uma perda do direito de consumo que elas vão ter, porque primeiro vão ter que se recuperar, segundo vão ter que recuperar seus nomes, para depois poder voltar a comprar. Então foi um erro, a política foi boa, mas a gente botou dose demais de antibiótico naquele momento, e aí teve problema. Então tem que dosar isso de forma correta. Certo, professor, para finalizarmos, como é que fica a posição do país vista de fora? O investidor que pretendia vir aqui para o Brasil, ele virá ainda ou ele fica reticente? Vamos assim, primeiro, todos ficam reticentes muito mais com a instabilidade das regras do que com a situação econômica efetivamente. A instabilidade de regras ninguém quer botar investimentos num país em que as instabilidades não são claras, tá? Segundo, tem dois tipos de investimentos no mundo inteiro. Tem aqueles investidores que estão, vamos dizer assim, resolvem os seus próprios recursos, eles mesmos decidem, e tem aqueles que são gerenciados por terceiros, seja fundos de pensão, seja fundos de investimento. Naqueles que são decididos pelas próprias pessoas, pelos próprios investidores, o Brasil vai ficar muito barato, porque o dólar é muito alto, o preço das coisas, dos ativos, das indústrias vai ficar barato,
esses provavelmente vão vir se as regras forem estabilizadas. Certo. No entanto, aqueles que têm que gerir recursos de terceiros, fundos de pensão no mundo inteiro, Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da China, do Japão, esses não vão poder vir, porque esses têm regras claras que eles não podem investir em países que não têm grau mínimo de investimento. Então, esses vão não só sair do país, como vão ter também que parar de investir aqui. E isso para nós é um problema. Muito bem. O fluxo entre quem vai vir e aqueles que não vão vir, nós vamos ter uma resultante. Provavelmente a resultante é de mais saída do que de entrada, neste momento. Tá certo. Professor Jairo Procianoi, da Faculdade Brasileira de Tributação, agradeço muito a sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Guaíba. Um bom dia. Bom dia. Conversando, portanto, com o professor Jairo Procianoi, da Faculdade Brasileira de Tributação.